O livro, na verdade, começou quando eu tinha uns 12, 13 anos, que foi quando eu entrei no ensino fundamental, as séries finais. Eu tinha uma professora que incentivava muito a leitura e também a gente a escrever, e com isso eu comecei a criar um amor por escrever e comecei a escrever poesias desde então. E esse livro nasceu daí, dessas poesias que eu escrevi a partir dos meus 12 anos até mais ou menos uns 15 anos, por aí. Então são poesias que eu considero manifestações da minha adolescência. E eu sempre digo que em vez de me revoltar com meus pais ou fazer coisas que a maioria dos adolescentes fazem, eu escrevia poesias. E elas ficaram guardadas na gaveta, como a maioria dos adolescentes fazem, pelo menos eu não rasguei elas. E depois, passou um tempo, eu passei todas para o computador e já começou a ideia de um dia fazer um livro, mas eu nunca tive coragem quando eu era mais nova, então só agora que eu comecei a criar essa coragem de dividir com todo mundo, sei lá, as minhas ideias. A maioria das minhas poesias, então, foram escritas sobre amores platônicos. As primeiras poesias, claro, eram, sei lá, meu ideal de amor, de como seria quando eu achasse a pessoa certa, a pessoa ideal, meu príncipe encantado, que eu sempre acreditei muito. Aí depois, quando passou o tempo, eu fiquei um pouquinho mais velha, que no começo eu não me interessava muito pelos guris. Só quando eu fiz meus 14 anos que eu comecei a ter olhos pros guris, por aí. Então depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu me interessei por um colega de aula, que ele era repetente. Pois é, ele era mais velho do que eu. E aí ele nunca soube, nunca nem imaginou que eu gostava dele, mas algumas poesias eu escrevia admirando ele de longe, na sala de aula, e pensando como seria bom estar com ele, coisa que nunca aconteceu, obviamente, porque ele nunca nem imaginou que eu tinha interesse nele. Naquela época eu era uma menina mais tímida também, acho que isso ajudou bastante também na época a escrever, que eu acabava expressando muito os meus sentimentos no que eu escrevia, que era uma forma que eu tinha de me expressar, assim. Bom, então o nome Libélula, na verdade, nasceu de um blog que eu criei com uma amiga minha, que se chama Nicole. A gente criou esse blog acho que foi em 2009, por aí, e foi um blog onde a gente colocava pensamentos ou poesias ou qualquer outra coisa que a gente gostasse de outros autores. E quando a gente resolveu fazer esse blog, eu não sei porquê, mas a gente estava conversando assim sobre qual seria o nome, e do nada surgiu a ideia de fazer Libélula. E o nome desse blog até hoje é Libélula Pensamentos. Então, aí depois com o passar do tempo, essa minha amiga não estava mais podendo me ajudar assim, a moderar o blog, a postar coisas no blog, e acabou que ficou só eu, assim, colocando coisas no blog de outros autores. Esse blog existe até hoje. Mas como ficou só eu moderando o blog, acabou que eu fiquei como moderadora sozinha e comecei a me identificar então com o nome da Libélula por isso, e também porque algumas pessoas começaram a me chamar assim em função do blog, me apelidaram, digamos assim, e me identifiquei com a Libélula. E aí depois disso criei o meu próprio blog, que é Pensamentos da Libélula, e aí isso fortaleceu mais ainda o vínculo de Libélula. E então o nome original do livro era para ser somente Memórias. Só que como tem esse vínculo forte com o blog, com o nome Libélula, eu resolvi acrescentar, e aí acabou ficando Libélula Memórias. O livro vai ter um pré-lançamento somente pela internet, no Facebook do Pensamentos da Libélula, a partir do dia 15 de outubro, segunda-feira, e também pode ser encomendado através do blog, no e-mail, que é libélula.admin@gmail.com. E o lançamento oficial vai ser na Feira do Livro de Pelotas, onde eu vou estar tendo uma sessão de autógrafo no dia 5 de novembro, também segunda-feira, às 6 horas da tarde.